Com seu time titular, o Vasco fez 6 jogos nesse Carioca. São 4 vitórias e 2 derrotas. O time entra no G4 a partir da 8ª rodada. Ou seja, estamos bem, mas precisa evoluir bastante e, principalmente, trazer contratações para evoluir ainda mais esse time, visando o restante da temporada 2023, porque a missão é a Série A do ano que vem. Uma vitória importante contra o Botafogo, a gente vai falar muito sobre isso, mas antes, solta a vinheta. Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa sexta-feira de carnaval. Entra hashtag sextou, tranquilidade rapaziada, tranquilidade pessoal, até porque tem muita coisa pela frente e o Vasco ontem deu mais um motivo para o torcedor ficar ainda mais feliz. Jogando no Maracanã, venceu o Botafogo. A gente vai falar muito sobre essa vitória, mas antes eu peço para você logo de cara fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal. É importante a sua inscrição, até porque já somos mais de 207 mil inscritos e é muito importante contar com a sua inscrição, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar. É só copiar o link e avisar para todo mundo. Vou jogar no grupo no WhatsApp, do Telegram, do Facebook. Avisa para galera toda que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, ontem em jogo atrasado pela 3ª rodada do Campeonato Carioca, jogando no Maracanã, o Vasco venceu o Botafogo por 2-0. Você está vendo fotos do craque Daniel Ramalho dessa partida no Maracanã, o Maracanã cheio com a maioria dos torcedores de Vasco, fazendo muita festa e empurrando esse time para essa vitória por 2-0. O Vasco que abriu o placar no segundo tempo, depois de ter 2 jogadores a mais. 2 jogadores do Botafogo foram expulsos e no segundo tempo, num cruzamento do Puma pela direita, o Alex Teixeira de cabeça fez o gol. Você está vendo aí o gol de Alex Teixeira que abriu o marcador. E ainda no segundo tempo, escanteio cobrado por Nenê, Pedro Raul, depois de perder muitas oportunidades, fez o segundo gol do Vasco, 2-0. O Vasco com a vitória, você está vendo a classificação na tela, chega ao G4, é o 4º colocado na classificação da Taça Guanabara. Agora tem 3 jogos pela frente. Boa Vista, Flamengo e Bangu, vencendo 2 desses jogos, já deve estar classificado para as semifinais do Campeonato Estadual e tirar um pouco do pesadelo do torcedor do Vasco, que é uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E daqui a pouco a gente vai falar muito sobre essa questão também de Copa do Brasil, porque está definido a data e o local do confronto contra o Trem no Amapá. Mas essa partida da vitória contra o Botafogo, o técnico Maurício Barbieri analisa a partida como um todo, essa vitória do Vasco importante e, claro, tirar esse estigma de 9 jogos seguidos com derrotas em clássicos estaduais. Esse retrospecto traz um peso e traz uma responsabilidade. A gente, inclusive, conversou sobre isso na pré-eleição. Eu disse aos jogadores que, assim como eles provavelmente estavam ouvindo, eu também estava ouvindo essa história dos 9 jogos. Disse a eles que essa história não nos pertencia, porque não era esse grupo que tinha feito esses 9 jogos, mas era esse grupo que ia ter a oportunidade de quebrar isso. E era dessa maneira que a gente tinha que encarar, como uma oportunidade de cessar essa escrita que é uma marca ruim para um clube gigante como o Vasco da Gama. Foi isso que a gente conversou. E a gente tinha também um contexto difícil em função dos desfalques, enfim, em função do regulamento, coisas que em alguns momentos a gente até não entendeu, mas era uma situação que a gente tinha que buscar soluções, não os problemas, né? E eu acho que a gente começou o jogo muito bem. Eu acho que a primeira expulsão deles vem de uma jogada bem tramada pela gente, então se ele não comete a falta, provavelmente a gente ia fazer o gol, e é claro que isso depois condiciona bastante a partida, mas a gente teve maturidade, teve equilíbrio para buscar os gols, para fazer o resultado e sair com uma vitória que é importante para nós. E quando tem jogo do Vasco, aqui no Bom Dia Gigante tem análise dele, exclusiva aqui para o Bom Dia Gigante. Jean Faísca, conta pra gente o que você achou dessa vitória por 2-0 do Vasco sobre o Botafogo. Salve, Jean! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Depois de um jejum de 9 clássicos, o Vasco voltou a vencer e foi o Botafogo ontem à noite pelo placar de 2-0. Uma partida que o Vasco começou bem, ainda quando era 11 contra 11, e logo no início da partida teve seu trabalho facilitado pela expulsão do Adrielson, o zagueiro da equipe do Botafogo, que acabou puxando aí o Alex Teixeira na entrada da área, num contra-ataque do Vasco.
aliás, num belíssimo passe do volante Barros. A partir dali, o Vasco continua aí pressionando, mandando no jogo, e no final do primeiro tempo ainda tem um pênalti assinalado pelo árbitro, que vai consultar o VAR, acaba retornando, cancela o pênalti, mas o lateral experiente do Botafogo, Rafael, acabou dando um soco no Barros, tentou agredir o Rodrigo, enfim, um papelão sem precedentes, e o Botafogo acabou ficando com 9 jogadores em campo. Na volta para o segundo tempo, o Barbieri faz o que deveria ser feito, acabou sacando o Galarce e o Barros, os dois já tinham cartões amarelos, colocou o Eric Marcos pela esquerda, o Nenê pela direita, e o Vasco aí antes dos 15 minutos consegue sair na frente 1-0, cruzamento do Pumita e a cabeçada do Alex Teixeira. E depois de uma cobrança de escanteio, o Pedro Raul, que já tinha perdido um gol incrível no primeiro tempo, acaba fazendo 2-0 o Vasco, e aí foi só administrar. Confesso a você, torcedor, que estou muito feliz pelas atuações do Vasco, os últimos 2 clássicos, mesmo na derrota contra o Fluminense e ontem na vitória contra o Botafogo, o melhor jogador em campo foi o goleiro do adversário. Isso quer dizer muita coisa. Méritos do Barbieri, que achou um posicionamento para o Alex Teixeira, achou um modelo de jogo para o Vasco, e eu acredito aí que com a chegada de novas peças, a gente vai ter uma equipe muito competitiva no ano de 2023. Abraço, galera! E um dos melhores jogadores do Vasco na partida de ontem, e vem se mostrando uma evolução muito grande depois de renovar o seu contrato, é o meio-campo Alex Teixeira, jogador de 32 anos, chegou no ano passado com know-how de craque, não ajudou muito o time na Série B, teve até aquela partida contra o Operário, onde ele fez 2 gols, uma vitória importante de virada, mas mesmo assim deixou a desejar. E nesse ano, ele fez um trabalho muito em particular, trabalhando em 2 períodos para ficar fisicamente bem e ajudar muito o Vasco, e nos 2 clássicos, contra o Fluminense e contra o Botafogo ontem, ele foi muito bem, Alex Teixeira sendo elogiado por parte do torcedor e também pela comissão técnica do Vasco. E ele fala sobre essa questão do gol, da vitória contra o Botafogo e da evolução que ele vem fazendo do ano passado para esse ano para ajudar o Vasco em 2023. Não, fico feliz pelo gol, né? Um gol no Maracanã é sempre importante e principalmente o time jogando bem, então estou muito feliz por isso. Acho que a gente está em processo aí, acho que o time está vindo bem de 2 clássicos e continuar assim, com essa mentalidade vencedora que a gente tem muito pela frente ainda. Estou fazendo uma pré-temporada, né? Ano passado eu não pude fazer isso, não estava de férias, recebi o convite do Vasco e quando o Vasco faz o convite eu não vou negar nunca. Então vim para ajudar e infelizmente as coisas não fluíram como eu queria. Então esse ano está diferente, estilo de jogo, então estou tendo mais liberdade. Acho que essas mudanças estão sendo importantes para mim. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E está marcado para quinta-feira que vem, dia 23 de fevereiro, Vasco e Treino Amapá jogando no Mané Garrincha em Brasília, o Vasco podendo empatar para passar de fase, mas claro, a torcida do Vasco vai lotar o estádio e com certeza o Vasco vai conseguir a vitória contra esse time lá do Amapá, e a gente vai buscar todas as informações durante essa semana para trazer informações importantes sobre esse jogo da Copa do Brasil, que está marcado o dia e local contra o Treino Amapá, lá em Brasília. A grande torcida do Vasco em Brasília vai lotar esse estádio. Outras informações importantes, o zagueiro Manuel Capasso esteve ontem no Maracanã e deve sim, tem grandes chances de assinar o seu contrato hoje com o Vasco. Essa questão burocrática aí do consulado argentino de mandar a questão dos documentos pode ser organizada hoje e ele ser anunciado oficialmente como jogador do Vasco. A expectativa até dele fazer a sua estreia ainda no Carioca, até mesmo no jogo contra o Boa Vista. Uma expectativa do Vasco inscrever esse jogador, até porque tem a questão do Carnaval, mas o Vasco espera anunciar esse jogador de forma oficial nessa sexta-feira para ficar tudo garantido e ele ser o novo reforço do Vasco. Mas já está tudo certo, ele inclusive já fez exames médicos e daqui a pouco a expectativa é muito grande de Manuel Capasso ser oficialmente nas redes sociais do Vasco ser anunciado.
Outra contratação do Vasco que está muito perto de ser oficializada é o atacante Lelê. A gente vem trazendo durante toda essa semana essa situação do Lelê. O Vasco teve uma reunião com os representantes do jogador e está praticamente acertada a contratação do jogador de 25 anos, que é um dos artilheiros do estadual pelo Volta Redonda. Assim que terminar a competição, ele vai integrar o elenco do Vasco visando a temporada 2023. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre um assunto muito importante, até porque ontem o Vasco perdeu mais um jogador para a partida contra o Botafogo. Foi o argentino Luca Orediano, ele que sentiu um incômodo na coxa esquerda e foi retirado desse jogo. Inclusive, deve ficar alguns dias, de 10 a 20 dias de fora, por conta dessa lesão. E muito torcedor vem se perguntando por que vem acontecendo isso, por conta do início de temporada do Vasco, a preparação física muito apurada, enfim. Esse assunto a gente vai até buscar informações relacionadas a essa situação de vários jogadores sentindo incômodo, como por exemplo o Figueiredo já ficou de fora, o próprio Jair, De Luca, então assim, são vários jogadores com dores musculares, o próprio Robson Bambu, então essas situações vêm acontecendo no Vasco. Inclusive, ontem no final do jogo, o craque Juninho Pernambucano conversou com Pedro Raul através da Cazé TV, ele vai fazer uma pergunta importante para o Pedro Raul sobre essa questão de física dele durante o jogo, e o Pedro Raul também vai revelar uma questão de incômodo muscular, mas também essa preparação que o Vasco vem fazendo no todo para chegar bem no Campeonato Brasileiro. A minha pergunta é sobre a sua condição física. Como que você está se sentindo hoje, independente do gol perdido ou não, que as pessoas sempre vão perguntar sobre isso. Você foi lá, manteve o mental forte e conseguiu fazer o gol de cabeça depois, que o mais importante é vencer. Mas como que está a tua condição física? Você se sente pronto para jogar 90 minutos, naquele nível que você fez no ano passado no Campeonato Brasileiro? Ou ainda você está buscando essa capacidade física para repetir os esforços como você faz sempre? Fala, Juninho. Uma honra falar contigo. Sobre o gol, o centroavante tem que ter um pouquinho de resiliência. Às vezes não entra na primeira, nem na segunda hoje. Foi na terceira, mas muito feliz por marcar com essa camisa. Coroar essa torcida que compareceu de novo hoje. E eu tive uma queixa na coxa há uns 2 dias atrás, mas eu sabia da importância para o time, então fiz um esforço. Dedicar também ao departamento médico, que me ajudou muito nesses últimos 2 dias. Hoje eu tratei, acho que desde de manhã cedo, a tarde inteira até minutos antes do jogo, para poder tá representando o Vasco hoje no Clássico. E eu acredito que é um processo, tanto do time, tanto físico, de toda a equipe. A gente está acho que hoje é o 6º jogo, se não me engano, oficial. E é um processo, é um ano muito longo, o calendário brasileiro é muito difícil, então a gente está procurando crescer fisicamente também ao longo dos jogos para chegar na melhor preparação física para o brasileiro, para a Copa do Brasil. E o artilheiro Pedro Raul, que já tem 3 gols pelo Vasco no Campeonato Estadual, 2 assistências em 6 partidas nessa competição, fala também sobre a diferença que ele vem sentindo depois de ser vice-artilheiro do campeonato pelo Goiás, a pressão que é jogar com a camisa do Vasco e principalmente essa busca de fazer gols incessantemente, já que veio com status de artilheiro. Além da pressão, que é uma pressão boa jogar nesse time, representar essa torcida, eu tenho uma pressão interna muito grande para estar sempre no meu melhor estado físico e técnico, então eu também me cobro muito para minimizar qualquer chance de erro e poder aproveitar todas as chances que eu tiver. É isso que pede um centroavante, o centroavante está ali para isso. Me cobrei muito até fazer o gol, queria fazer mais, mas feliz pelos 3 pontos e poder ajudar nessa vitória de hoje.
Esse, o atacante Pedro Raul, jogador que veio com status de artilheiro, vem decepcionando em algumas partidas, mas ontem conseguiu fazer um gol, apesar de alguns erros ali individuais na questão de fazer gols, mas mesmo assim já tem 3 gols nesse Campeonato Carioca. Eu quero saber de você, o que está achando do Pedro Raul como centroavante do Vasco? Comenta aqui embaixo, a sua participação é muito importante para a gente também saber como é que está o pensamento da torcida com esse centroavante, o camisa 9 do Vasco. E eu quero também ter a sua inscrição aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa sempre o like no vídeo que é importante e é de graça e compartilhe. Copie o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, além de seguir a gente nas redes sociais, @avascaínos, e também no nosso segundo canal, Ave Mais. O card está passando aqui em cima, você corre lá para assistir, que tá muito bacana o nosso Acorda Vascaíno. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira. Hoje não tem boletim a ver, mas tem Flávio Dias ao vivo com muitas informações. Hoje, 8 horas da noite, ao vivo, Avenews, com muitos detalhes nessa sexta-feira de carnaval. Folia, tranquilidade e a torcida do Vasco comemorando mais uma vitória do Vasco. A primeira vitória em clássicos desse ano, depois de 9 derrotas seguidas, e o Vasco está no G4 e a torcida tá desse jeito aí. Confere só. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol!